Se tem uma coisa que todos os brasileiros sentem em comum, é a insatisfação com a política. De norte a sul, de todas as idades, não há um brasileiro que seja representado pelos nossos políticos. E motivos para isso não faltam. Aqui no Brasil, nós temos uma coleção completa de todos os problemas sociais que um país pode ter. Por outro lado, os nossos direitos básicos que fariam de nós uma grande nação são jogados no lixo. Se a gente olhar nos últimos 30 anos, tivemos 8 presidentes. Desses, 3 chegaram ao poder sem ser eleitos. 2 sofreram impeachment. Um foi preso e o atual, com apenas 1 ano e meio de mandato, já tem 29 pedidos de impeachment e 50% de aprovação. Nisso, a gente está olhando somente os presidentes. Só o Palácio do Planalto deixa de fora os dos 513 deputados e 81 senadores do Congresso Nacional. E aí, a gente percebe que nós vivemos numa democracia onde os políticos são eleitos pela maioria do povo. E essa mesma maioria está sempre insatisfeita com os políticos. O sistema político brasileiro tem se comportado como uma máquina que está quebrada e nós continuamos agindo como se a única engrenagem quebrada dessa máquina fosse o presidente. A cada eleição a gente troca o presidente, mas a máquina, ela continua quebrada. Na verdade, nós não deveríamos nos preocupar em trocar apenas o presidente, mas sim todo o sistema quebrado por um sistema que realmente funcione. Mas como trocar o sistema? Qual a opção que nós temos? Que tal uma monarquia parlamentarista? Aí você deve pensar, nossa, que absurdo, uma monarquia, que ideia atrasada, medieval. Calma, monarquia não é atrasada e nem medieval. Atualmente, muitos países adotam a monarquia parlamentarista. Por exemplo, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, o Japão, Suécia, Noruega, Reino Unido. E ainda tem outros. E todos esses países têm ótimos indicadores de desenvolvimento. Enquanto isso, a República do Brasil, nem tanto, né? Mas enfim, se a monarquia é uma opção viável, como ela funciona? Bom, na verdade a gente pode começar entendendo como funciona a República. Na República, nós temos 3 poderes: o Judiciário, que é exercido pelos juízes, o Legislativo, que é exercido pelo Parlamento, dos deputados e senadores, e o Executivo, que é exercido pelo Presidente. O problema é que se a população elege um parlamento de esquerda e um presidente de direita, ou vice-versa, o presidente não consegue governar. Porque quando ele faz uma proposta, o parlamento não aceita. E o presidente tem 2 escolhas. Ou ele passa o mandato todo brigando com o parlamento e sem conseguir governar o país, ou ele paga propina para que os parlamentares aprovem os projetos deles. Isso é corrupção. Na monarquia, as coisas funcionam um pouco diferente. O poder judiciário continua sendo exercido pelos juízes. O poder legislativo continua sendo exercido pelo parlamento. Porém, o poder executivo não vai ser exercido por um presidente, mas sim pelo primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Então, se a população escolher um parlamento de direita, por exemplo, o primeiro-ministro também vai ser de direita. Mas, se o povo escolher um parlamento de esquerda, o primeiro-ministro também vai ser de esquerda. Nesse caso, o primeiro-ministro sempre vai poder contar com o apoio do parlamento para governar, sem precisar recorrer à corrupção. Outra diferença da monarquia é que além desses 3 poderes, nós temos um quarto poder, o poder moderador. Ele é exercido pelo rei. O rei não governa nem manda em tudo. O rei fiscaliza os outros poderes. Porque, já que ele não precisa ser eleito, ele é suprapartidário e não está envolvido diretamente na política. Sendo assim, ele pode ser um elemento neutro e fiscalizador do governo. Por exemplo, se o primeiro-ministro for pego roubando, ou então não estiver conseguindo governar direito e o país começar a passar por uma crise, o rei muito bem pode dissolver o parlamento e convocar uma nova eleição para o povo decidir quem serão os novos políticos. E isso tudo é feito muito rápido. Foi o que aconteceu na Espanha, onde, em setembro, o rei dissolveu o parlamento por causa de uma crise política, e em novembro, novas eleições foram realizadas. Já aqui no Brasil, no caso da Dilma, a crise começou no final de 2014, o impeachment foi aprovado só em 2016, e então, em 2018, é que o povo pôde escolher os novos políticos. 4 anos de crise política e econômica. Mas aí você pode pensar, tá, e se o rei for corrupto? Um presidente corrupto a gente pode tirar, mas um rei corrupto não dá pra tirar. Bom, primeiro você precisa lembrar que o rei não governa, ele não controla o dinheiro do governo, para poder roubá-lo ou então desviá-lo. Além disso, o rei também é suprapartidário, então ele não precisa recorrer à corrupção para manter apoio de grupos políticos. Mas se, mesmo assim, ele se envolver em algum caso de corrupção, há sim a possibilidade de afastar ele do cargo. Afinal, o rei tem a obrigação de obedecer às leis do país. Então, se ele se corromper, ele é afastado e o herdeiro assume seu lugar. Então tá, a gente já viu que a monarquia é uma boa opção e já viu como ela funciona. Mas será que ela daria certo no Brasil? Parece que no nosso país tudo está condenado a dar errado. Será que a monarquia resolveria alguma coisa?
A resposta é o rever da história do Brasil. Como você deve saber, o Brasil conseguiu sua independência em 1822 e foi uma monarquia até 15 de novembro de 1889. A partir daí, somos uma república até hoje. No período do Império, os maiores problemas foram as revoltas separatistas dos primeiros 20 anos após a independência, revoltas que o Brasil Império conseguiu vencer todas e por conta disso somos um país tão grande, a abdicação de Pedro I em favor de seu filho, que por conta dele ter apenas 5 anos não podia ser imperador, por conta disso tivemos um período regencial que foi bastante conturbado, além das guerras da região do Prata, pela demarcação de fronteiras. Dessas guerras o Brasil também não perdeu nenhuma. Depois da coroação de Dom Pedro II, as coisas se acalmaram no Brasil, e o país passou por um longo período de estabilidade política e econômica. Escolas foram abertas, nós tivemos um surto industrial com a Era Mauá. A cultura também floresceu. O governo pagava bolsas de estudos para que brasileiros estudassem na Europa e depois trouxessem seus conhecimentos para o Brasil. Dom Pedro II gostava muito de novidades tecnológicas, por isso investiu muito nelas. Trouxe o telégrafo para o Brasil, salvou a invenção do telefone e fez do Brasil o segundo país do mundo a ter o telefone. Falou diretamente com Thomas Edison para instalar a eletricidade no Brasil. Foi o responsável pelo reflorestamento da Floresta da Tijuca, que é até hoje a maior floresta urbana do mundo e foi o maior projeto de recuperação ambiental do século XIX no mundo inteiro. Falava vários idiomas, como alemão, italiano, espanhol, francês, latim, hebraico e tupi-guarani. Lia grego, árabe, sânscrito e provençal. O prestígio internacional dele era tão grande que foi candidato a presidente dos Estados Unidos e recebeu vários votos. Permitiu uma liberdade de imprensa tão grande que o ministro da Áustria, em passagem pelo Brasil, disse que a imprensa atacava o imperador de uma forma que, se fosse na Europa, seria processado por alta traição. A instabilidade no Brasil era tanta que, enquanto outros países da América Latina sofriam nas mãos de ditaduras, o Brasil era visto na Europa como uma ilha de civilização e meia barbárie. Mas, de tudo que foi feito e alcançado durante o Império, com certeza, a coisa mais importante foi a abolição da escravatura, através da Lei Áurea assinada em 1888 pela Princesa Isabel. E justamente por causa do fim da escravidão, que os fazendeiros, donos de escravos, se aliaram com os militares e, em 15 de novembro de 89, deram um golpe de Estado que destronou Dom Pedro II. Esse golpe não teve participação popular. Tanto é que apenas 3 dias depois do golpe, Aristides Lobo publicou no jornal Diário Popular a frase: "O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada." A República então mudou o nome do Brasil de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil e mudou a bandeira nacional dessa daqui para essa daqui, que era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Mas ela só durou 4 dias. Depois fizeram uma adaptação da bandeira imperial. O Marechal Deodoro da Fonseca, após derrubar a monarquia, se tornou o primeiro presidente do Brasil. No governo dele, surge uma crise econômica muito forte, conhecida como o encilhamento. Em 1891 é redigida uma nova Constituição. Nesse mesmo ano, por causa das brigas políticas, Deodoro fecha o Congresso, mas a reação foi tão forte que ele teve que renunciar. Quem assumiu no seu lugar foi seu vice, Floriano Peixoto. Mas de acordo com a Constituição de 1891, ele não poderia fazer isso. Uma nova eleição deveria ser convocada. Ele não se importou muito com isso e assumiu o poder do mesmo jeito. E convenhamos, né? Floriano Peixoto não era uma gente muito boa. Então ele instaurou a primeira ditadura conhecida como a República da Espada. Nessa ditadura, ele usou a força para matar opositores e consolidar a República. E em 1894, com o fim da República da Espada, chegamos à República Oligárquica. A palavra oligarquia significa governo de poucos. Nesse tempo, o poder se revezava entre as oligarquias cafeiras de São Paulo e Minas Gerais, e vigorou o famoso voto de Cabresto. Foi nesse período que surgiu a primeira favela do Brasil e que houve o famoso massacre de Canudos, onde mais de 20 mil sertanejos foram assassinados pelas tropas do governo. A República Oligárquica duraria 36 anos, até que em 1930, mais um golpe de Estado. Dessa vez, Getúlio Vargas sobe ao poder e retira a Constituição de 1891, e assim começa a Era Vargas. Em 1934 é redigida uma nova Constituição, mas ela não iria durar muito tempo, porque, já em 1937, Vargas daria outro golpe de Estado e redigiria uma nova Constituição. A partir daí, começaria o Estado Novo, que nada mais foi do que a nossa segunda ditadura. O Estado Novo duraria até o final de 1945 e teria fim com mais um golpe militar, que daria fim à Era Vargas e início à República Populista. No começo de 1946, mais uma Constituição é redigida. É durante o período da República Populista que a capital federal é transferida do Rio de Janeiro para Brasília, à custa de muita corrupção e obras superfaturadas. Tivemos mais crises políticas, mais crise econômica e, em 1964, mais um golpe de Estado. Dessa vez, começaria a ditadura militar, que duraria 21 anos. Em 1967, mais uma Constituição seria redigida e mais crise econômica assolaria o Brasil. Mas, finalmente, em 1985,
Após muitos protestos pedindo a volta da democracia, a ditadura cai e o povo volta a participar da política. Finalmente chegamos à redemocratização. Em 1978, redigimos a sexta Constituição Republicana, a Constituição Cidadã. E aí, quando parece que tudo ia dar certo, que as crises e a instabilidade iriam ficar no passado, e quando tudo parecia que ia mudar e melhorar, não melhorou, né? É justamente aqui que a gente chega na parte que todo mundo conhece bem: mensalão, petrolão, inflação, impeachment, Collor, Dilma, Temer, Bolsonaro, e tudo mais que a gente já está cansado de saber. Então, resumindo, enquanto no período da monarquia nós tivemos 67 anos, com uma única Constituição que foi respeitada, com estabilidade política, uma única moeda, economia estável e abolição da escravidão, nos últimos 130 anos de república, nós tivemos 6 golpes de Estado, 3 ditaduras, 6 constituições, 8 moedas, corrupção generalizada, 2 impeachments e apenas 5 presidentes eleitos que conseguiram concluir o mandato nos últimos 90 anos. Então nós vimos que a monarquia é uma alternativa viável, nós vimos como ela funciona e que deu certo no Brasil, enquanto a república só nos trouxe o caos. Agora eu deixo a pergunta: vale a pena continuar insistindo na república?